Vamos lá, família, prestem atenção. Uma notícia que está chamando muita atenção nos bastidores é de que o atacante Ricardo Goulart, ex-Cruzeiro, está de saída do Santos após ter uma péssima temporada por lá. E vale muito a pena ressaltar essa péssima temporada do Goulart, porque ele fez 30 jogos, 4 gols e 3 assistências na temporada de 2022. Um jogador que sempre estava no decorrer dos jogos, não era titular no Santos e teve problemas com o antigo treinador santista Fabian Bustos. Mas a diretoria já decidiu que não vai contar com o jogador já decidiu que não vai ficar no Santos e essa rescisão contratual deve acontecer nesta semana. Uma rescisão que com certeza vai abalar um pouco o mercado. A torcida do Cruzeiro está praticamente dando invadida nas redes sociais, falando traz o Goulart, traz o Goulart. Galera, primeiro ponto, Goulart é caro. Se o Goulart quiser vir para o Cruzeiro, tem que partir dele e não de nós, porque não temos condições de arcar com a contratação do Goulart. Mas Renato Pedro Lourenço prometeu um camisa 10 para o Cruzeiro, sim, mas eu tirei este pensamento da minha cabeça. Sim, eu gostaria que o Pedro Lourenço contratasse esse jogador, gostaria antes. Hoje seria uma coisa um pouco difícil de acontecer e um pouco errado. Por quê, Renato? Porque hoje na Toca da Raposa nós temos diversos jogadores que tinham salários altos e que aceitaram reduzir os seus salários para ficar no Cruzeiro. Olha só, o Eduardo Brock reduziu, o Rafael Cabral estava na Inglaterra, reduziu o salário para o projeto do Cruzeiro, Zé Ivaldo reduziu, Lucas Oliveira reduziu, aí tu vai olhar ali, tem outro jogador que reduziu, o Rômulo reduziu. Então tem vários jogadores que fizeram um esforço danado para se adequarem à realidade financeira do Cruzeiro, para receberem o que o Cruzeiro pode oferecer para ele. Aí chega um cara recebendo 300, 400 mil, se você se fez um esforço maior para entrar no projeto do Cruzeiro, não seria legal. Imagina você estar lá recebendo, recebia 150 mil, vou receber 70 agora, vou ajudar o Cruzeiro, aí depois de semanas o Cruzeiro vai lá e contrata um cara com salário de 400 mil. Imagina o pensamento do jogador que está na Toca da Raposa. Então por isso eu não gostaria que esse tipo de contratação acontecesse. Se o Goulart quisesse vir para a Toca da Raposa, teria que partir dele. Ele teria que se adequar à nossa realidade. Porque no meu ver, hoje, o Goulart precisa mais do Cruzeiro do que o Cruzeiro precisa do Goulart. Seria uma peça fundamental para nós, um jogador de qualidade Série A. Mas se você ver os últimos jogos do Goulart, cara, ele precisa muito recuperar a boa forma, recuperar a boa fase. E eu acredito que o Cruzeiro poderia proporcionar isso para ele. Olha só, na temporada de 2021, pelo Guangzhou lá da China, ele fez apenas 13 jogos, 7 gols e 2 assistências. Pelo Santos, 30 jogos, 4 gols e 3 assistências. Se eu voltar um pouco mais, em 2020 ele tinha feito apenas 22 jogos, 4 gols e 4 assistências. Então é um cara que voltou a ter mais participação dentro de campo nesta temporada, mas que precisa voltar a brilhar, voltar a aparecer na mídia como aquele jogador que teve destaque no passado, quando foi contratado pelo Palmeiras, quando foi campeão brasileiro pelo Cruzeiro. E é isso que eu falo para vocês. Hoje, o Goulart precisa mais do Cruzeiro do que o Cruzeiro do Goulart. Tem negociações? Não tem. E eu falo para vocês, não vai acontecer. Porque o Cruzeiro, sabendo da realidade financeira, teria que se disponibilizar a reduzir o salário, o Goulart teria que fazer uma loucura para que o Cruzeiro topasse fechar a contratação do jogador. Na minha opinião, seria sim um bom reforço? Seria. Goulart tem 31 anos de idade, não parece, né? O tempo passou rápido, parecia que ele tinha tipo quase uns 40 anos, sim, mas ele tem apenas 31 anos de idade. Na minha opinião, seria um bom reforço, mas Goulart, entenda, teria que partir de você. E em outras oportunidades, você preferiu ficar na primeira divisão, você preferiu outras equipes. E eu acho difícil que você vá preferir o Cruzeiro neste momento. Vamos aguardar e esperar. Quem sabe o Cruzeiro faça uma abordagem por um meio atacante, uma posição que hoje o Cruzeiro precisa se reforçar no Campeonato Brasileiro Série B. Família, eu recebi uma notícia que me deixou com o coração muito feliz de que o meu campista Marco Antônio está rescindindo o contrato com o Cruzeiro e já está acertando com a equipe da primeira divisão. Mas Renato, por que você ficou feliz com isso, cara? Porque o Marco Antônio pode receber a oportunidade nesta outra equipe. E na minha opinião, foi uma surpresa muito, mas muito grande o Marco Antônio ter tido uma oportunidade na primeira divisão. A informação que chega do Globoesporte.com é de que o meu campista de 21 anos de idade vai fechar com o Goiás. O contrato dele com o Cruzeiro até o final da temporada, ele vai rescindir e vai assinar um vínculo em definitivo com o Goiás.
Uma informação que pegou todo mundo de surpresa, porque se você observar, o Marco Antônio não jogou nem o Campeonato Brasileiro Série B, não jogou nem o Campeonato Mineiro, porque uma equipe como o Goiás, que está disputando a primeira divisão, brigando para não cair, vai querer a contratação de jogador. Que recomendação foi que o Goiás recebeu que fez eles investirem em contratar o Marco Antônio? Porque o mais natural é Marco Antônio jogar um Campeonato Brasileiro Série D, um Campeonato Brasileiro Série C. Ah, Renato, ele tem talento, mas não tem minutagem. E minutagem importa muito no cenário nacional. Aí quando eu vou pesquisar mais sobre esse assunto, eu descobri que lá no Goiás tem um cara que já trabalhou no Cruzeiro e fez a recomendação do meio-campista Marco Antônio. Olha só, Marco, deu muita sorte que este profissional está por lá. Sem espaço com o treinador Paulo Pezzolano, não atuou pela Série B do Campeonato Brasileiro, o meio-campista Marco Antônio tem rescisão contratual com o Cruzeiro encaminhada. Informação que foi divulgada pelo pessoal do Globoesporte.com. E o trunfo é de que ele vai trabalhar com Emerson Ávila, com quem ele trabalhou na base do Cruzeiro. A presença do profissional pesou na escolha do meio-campista de 21 anos de idade por parte do Goiás. E com isso, ele deve fechar por lá. Cara, chega lá. Abraça demais o Emerson, ele já trabalhou com você aqui no Cruzeiro, agora abraça ele muito, agradece muito a oportunidade que ele tá te dando lá no Goiás. Porque o natural é você sair da Série B para outro time de Série B, para um time de Série C, para tentar ter minutagem dentro de campo. Agora tu saiu da Série B para a Série A, você pode ter essa oportunidade. E Marco, eu vou torcer demais para o seu futuro, eu vou torcer que você desempenhe um bom futebol. Nós sempre acreditamos no teu talento, mas eu simplesmente lavei as minhas mãos. Eu não posso cobrar a oportunidade para vocês, até porque quando teve a oportunidade, ele não agregou dentro de campo. E uma coisa que a gente tem que admitir é que o Pezzolano nunca utilizou o Marco Antônio na tua posição, que é de camisa 10, que é de aquele meio-campista centralizado. Ele sempre colocava o Marco Antônio para atuar de primeiro e de segundo volante. Então ele sai do Cruzeiro por não receber oportunidades e por não ter extraído o máximo do teu potencial. Vamos aguardar e esperar para que essa negociação tenha um desfecho e que o Marco Antônio possa ter oportunidades lá no Goiás. Fica a minha torcida por este cria das categorias de base do Cruzeiro. Olha só, nação, sobre o volante Fernando Henrique, atleta que pertence ao Grêmio, que está em Belo Horizonte, a informação que chega lá de Porto Alegre é de que eles não vão liberar o jogador. Mesmo que eles admitam que tinha uma negociação e que mudaram de ideia em cima da hora, eles não vão querer assinar a papelada. E Fernando Henrique voltar para Porto Alegre está totalmente descartado. O jogador não tem clima para voltar para lá. O empresário tenta de tudo para a permanência dele em Belo Horizonte. Mas a informação que chega é de que o Juventude, time da primeira divisão, demonstrou interesse em contar com o volante Fernando Henrique e por isso o Grêmio vai fazer de tudo para que a liberação dele aconteça por lá. Só lembrando a vocês, o Grêmio não está pensando no seu atleta, porque você colocar hoje o Fernando Henrique no Juventude, que é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro Série A, está vivendo uma péssima fase, tem uma grande possibilidade de você pegar uma promessa do seu time e queimá-la. Isso mesmo, Fernando Henrique pode ser queimado. Vamos supor que ele faça um mau desempenho, até porque a equipe do Juventude não está apresentando um bom futebol. Isso pode acontecer sem problema algum. O atleta tem vínculo com o Grêmio até o final de 2024, uma coisa que protege o Grêmio, das decisões do jogador. Como a gente já falou, o Grêmio tinha sim feito a liberação. Nós temos áudios dos representantes do Grêmio liberando o empresário a negociar com o Cruzeiro, a viajar para Belo Horizonte. E ele vai fazer de tudo para usar estes áudios, essas declarações contra o próprio Grêmio. Se vai acontecer ou não, só o tempo nos dirá. O Cruzeiro segue otimista? Bem, pelo menos o que o Globoesporte.com falou nos últimos dias é que o Cruzeiro está otimista em ter o Fernando Henrique para o restante da temporada. Porém, nós também temos que admitir que o Grêmio vai fazer de tudo para não liberá-lo. E com a presença do Juventude, esta possibilidade diminuiu um pouco mais. A negociação segue em andamento e o Juventude avança com o Grêmio, mas não avança com o jogador. Já o Cruzeiro avança com o jogador, mas não avança com o Grêmio. É um empecilho que ainda deve durar alguns dias esta novela. Seguinte, família, da última vez que o Cruzeiro divulgou a parcial dos ingressos, estávamos em 50 mil ingressos vendidos. Acredito que agora já estamos batendo quase os 60 mil, porque já tem uma duraçãozinha, já tem um tempinho que o Cruzeiro divulgou os 50 mil. Para quem não é sócio torcedor, galera, pode aderir o seu sócio torcedor, porque daqui para frente vai ser assim. O Cruzeiro sempre vai dar prioridade para o sócio torcedor e está 100% correto.
eu fui conferir, né, o número de sócios torcedores do Cruzeiro e estamos neste momento em 64.269 sócios torcedores. Uma surpresa para mim muito bacana, porque da última vez que eu conferi, estávamos em 63 e agora estamos em 64. É o número de sócios torcedores do Cruzeiro que não para de crescer. Isso dá uma alegria tão grande no meu coração, ver que a torcida está abraçando este projeto, ver que a torcida está abraçando o momento atual do Cruzeiro, um momento bom, um momento ruim, que precisa da sua torcida por perto. Então eu fico muito feliz. E acreditamos que no Mineirão nós teremos 100% da lotação máxima por parte da torcida do Cruzeiro. Devemos liberar uns 5, 6% para o Fluminense, não devemos liberar os 10%, até porque lá no Rio de Janeiro não tivemos esta liberação. A venda de ingressos continua com reclamação por parte da torcida do Fluminense pelos valores dos ingressos. E é como eu falei antes, os valores estão caros? Estão. Lá no Maracanã nós tivemos a inteira a R$60, a inteira aqui está R$170. Só que não somos nós que administramos o Mineirão, não somos nós que colocamos os preços dos ingressos. Mal a gente consegue negociar para baixar os ingressos para a torcida do Cruzeiro, imagine então para a torcida visitante. Quer reclamar? Reclame com a Minas Arena, porque o Cruzeiro não é responsável pelo valor do ingresso. Vamos aguardar e esperar. Galera, vamos bater os 70k de sócios torcedores e vamos bater os 60 mil no Mineirão no jogo de terça-feira.